Dia a todos. Meu objetivo nesse vídeo aqui é retomar as atividades do canal, vindo para mais uma temporada. Amanhã é quinta-feira, estou gravando esse vídeo aqui na noite de quarta-feira, dia muito corrido, então estou aqui com esse cenário improvisado que nem é um cenário, não é no ambiente que eu gostaria de estar exatamente, mas eu acho que é o timing certo para eu postar o vídeo. Minha proposta aqui é fazer mais um bate-papo, não é tanto algo analítico, algo onde eu vou ser tão preciosista, é mais um bate-papo geral do que eu espero para a temporada de 2025-2026 do Jacksonville Jaguars. Eu acho que é uma temporada aí que é intrigante, eu diria assim, intrigante, não sei se empolgante, não sei se também pode ser uma temporada frustrante, mas eu acho que é intrigante, tem muita coisa aí pra gente entender, pra gente experimentar. Primeiro ponto, eu acho que tem algumas coisas que podem balizar o desempenho dos Jaguars essa temporada. E eu acho que a principal parte que empolga o torcedor, empolga a mim como torcedor, pelo menos, eu acredito que a maior parte das pessoas que torcem pelo Jaguars pensam a mesma coisa, é pela mudança de treinador mesmo, a mudança de todo o staff coach ali, mas principalmente de head coach, que é a cara da franquia ali, além da mudança do general manager, né? Que é a chegada do Liam Cohen. Jaguars veio de um trabalho ruim do Doug Peterson, acho que o saldo é ruim, apesar de ele ter tido bons momentos ali. Foi bastante frustrante como acabou. E tivemos momentos horripilantes com o Urban Meyer. Então, o Liam Cohen, ele, de certa maneira, traz um afago ao torcedor. Posso dizer isso. E acho que há muita esperança racional também. Já falei um pouco aqui nos shorts, né, que é um modelo de vídeo mais rápido do YouTube. Eu acho que há bastante racionalidade nessa questão do Liam Cohen. Porque ele é um cara que ressuscitou Baker Mayfield, eu posso dizer assim, que era um quarterback que tinha muito talento na época do draft, depois ficou marcado a passagem dele pelos Bills como um cara que tinha muito coração, mas foi um cara que em determinado momento foi dado como bust. O cara que foi a primeira escolha geral do draft, era um cara que estava em péssima situação. E com o Liam Cohen, ele reacendeu das cinzas mesmo. Liam Cohen conseguiu montar um ataque dinâmico, conseguiu montar um ataque que tinha jogadas muito criativas, jogadas corridas muito criativas, um ataque que eu posso dizer que fazia um arroz com feijão muito bem feito, com muito tempero, não era nada tão Baltimore Ravens assim, não era algo como posso dizer, mais mágico, eu diria assim. Mas ele, cara, ele conseguiu diminuir aquela pressão que existia sobre o Baker Mayfield e dar as ferramentas necessárias para que ele se desenvolvesse novamente como um bom quarterback. E hoje o Baker Mayfield é um quarterback de franquia. Ele é um franchise player em Tampa, ele consegue ganhar jogos em Tampa, não é um cara elite, ainda está longe disso, mas ele é uma prateleira em que é um cara que te coloca na condição de ganhar jogos, sim. Ele passou para 43 touchdowns na temporada passada, se eu não me engano, múltiplas e múltiplas jardas. Então é um cara que cresceu vertiginosamente em produção. E é muito nisso que eu me apego. Primeiro, a construção do jogo terrestre em Tampa, como foi bem construído, e tudo aquilo que parte do Baker Mayfield. Esse Baker Mayfield é uma árvore, todos os galhos, as fotos que ele encontrava, o trabalho dos recebedores também. Ele vem num momento importante onde o Jaguars precisa disso, onde ainda que o Liam Cohen não seja o coordenador ofensivo, é uma mente ofensiva como head coach. É o Yudinski que é o coordenador ofensivo, mas eu vou meter mais ao Liam Cohen, que é onde a gente tem mais espaço a mostrar o trabalho. Ele sendo o head coach, vai ter, imagino que o ataque tenha muito tempero, o Liam Cohen. E é algo muito necessário para o Jaguars. A gente vem de um ano anterior frustrante, onde o Bryce Taylor era bancado pelo Doug Peterson, fazia chamadas de ataque, era algo tenebroso, assim. O Jaguars, nos momentos em que parecia uma equipe mais organizada, ele era mais desorganizado no ataque. Eram chamadas horrorosas, sabe, sempre prejudicando muito o trabalho do Trevor Lawrence, que eu já vou tocar nesse ponto de culpa, mas não favorecia em nada, não ajudava em nada, muito pelo contrário, só atrapalhava. Então ter um cara ali que já fez esse processo, pegou um caso complicadíssimo que era o Baker Mayfield. O Baker Mayfield era dado como um cara que não tinha salvação nenhuma e hoje é um quarterback decente na NFL. Então, eu acho que assim, dá esperança pra gente como torcedor de ver um ataque dinâmico, porque é um ataque que tem boas peças, tem
Tem, por exemplo, aí no Brian Thomas Jr., uma figura que teve um ano de calor espetacular. Eu espero pelo menos que ele seja um recebedor, cara, primeira prateleira. Minha expectativa é muito alta com ele, na verdade. Então eu esperaria dele que ele fosse um recebedor top 3 da liga aí, sabe? Sonhando alto mesmo. Eu espero ver isso na minha franquia. Um cara de altíssimo nível. Ele teve uma temporada de disputar calor ofensivo do ano num time que era ofensivamente ridículo. E agora ele vai ser o recebedor 1 do time. Ele já tem uma sintonia muito legal com o Trevor Lawrence. Ele é um cara que corre rotas muito bem, é um cara muito dominante também, é um cara que tem talento na red zone. Então, eu espero ver esse salto evolutivo do Brian Thomas Jr., recebedor do Travis Hunter, que é o grande unicórnio do draft anterior, né? E vamos ver como vai ser o uso do Travis Hunter. Também vou tocar um pouco mais nesse assunto daqui a pouco, mas de repente, usando o Travis Hunter mais ali no red zone, quem sabe, também é uma figura extremamente dominante, de repente terceiras descidas mais importantes, não sei qual vai ser a proporção de uso dele, mas tem mais um recebedor ainda, que foi, agora me fugiu o nome dele, mas é o rapaz que veio de Washington. Eu acho que é um bom complemento, assim, é um terceiro recebedor. Eu tenho o Parker Washington como um possível suplente ainda ali nessa lista. Então a gente tem uma revitalização do corpo de recebedores. Se já viemos de anos onde eram Christian Kirk e aquela desesperança ali, até o próprio Calvin Ridley ali, que foi muito mal aproveitado no Jaguars, a gente tem renovação, tem oxigênio. Gosto muito dessa proposta. Por outro lado, no corpo de running backs também, que o trabalho do Lencoi foi muito bem consolidado no Tampa Bay Buccaneers nesse sentido. A gente tem o Travis Etienne, que eu nunca escondi que para mim é um cara superestimado. Tem números shorts onde eu falo disso, se eu não me engano. E só que você tem no Etienne, que é um cara que é dinâmico, é muito dinâmico. Mas por outro lado a gente tem a ascensão do Tank Bigsby. E eu tô muito curioso para ver qual vai ser a cadência do Liam Cohen. Eu vi muitos reportes a respeito de que o Tank Bigsby pode inclusive dominar as carregadas. Imagino que seja algo dividido, mas pode dominar as carregadas, porque ele faz por merecer, ele é um tanque mesmo, um cara muito forte, muito rápido também. O Etienne tem um talento com recepções, apesar dos drops que ele sofre, dos fumbles, mas acho que dá pra fazer uma coisa muito interessante ali, cara. Tem muito talento, talento assim, esporádico ali, mas há muito talento nesse ataque dos Jaguars. Muitas figuras explosivas, eu diria assim. A gente tem uma linha ofensiva que não houve mudanças significativas, eu acho. Ainda acho que é um problema. Mais um trabalho consolidado me põe esperança de que você consegue diluir o problema da linha ofensiva. Gerar situações de jogo onde a linha ofensiva seja menos exposta. E aí, boas chamadas de jogo para o Trevor Lawrence podem acarretar nisso. De repente, colocar o Trevor Lawrence mais em jogadas de play action, de repente, shotgun mais inteligente, onde rotas cortam para dentro ali, para dentro quando eu falo ali na linha de scrimmage ali mais ou menos, onde você tem esse equilíbrio entre profundidade e jogadas mais curtas, de repente um screen mais inteligente, uma criatividade ali no sentido de blindar seus atletas mesmo, coisa que a gente não via com o Press Taylor. Tinham screens surreais, tinham four verticals totalmente adoidados aí. Então, isso me gera um ponto de interesse. Quando eu olho para o lado defensivo da bola também, a chegada de um novo coordenador, eu acho interessante porque a defesa do Jaguars é um caso curioso. Eu acho que tem jogadores explosivos também, apesar de não ser num todo uma defesa que passa tanto respeito, né? Foi uma defesa que foi terrível ano passado. Mas eu via muito uma defesa indisciplinada também, uma defesa que errava muitos tackles, uma defesa bagunçada. Então eu acho que o fato de você trazer, de novo, racionalidade para esse setor, você pode melhorar muitas coisas, melhorar muitos pontos ali. E de repente colocar esses caras em situações de explodir, de acender. A gente tem o Josh Allen, que para mim é um dos pass rushers mais subestimados da liga, né? Primeiro pelo nome dele, Josh Allen, que fica escondido na sombra do quarterback de Buffalo. E segundo porque ele joga numa equipe que não compete, né, cara?
Então ele pode ter bons números, pode ter boas pressões, mas é totalmente diferente. A gente veio de um ano anterior, onde a secundária era tremendamente bagunçada, houve uma determinada revitalização no setor, a gente tem jogadores promissores, e claro, o que mais chama atenção é o Travis Hunter ali. Estou muito curioso para ver qual vai ser a cadência dele, imagino que seja um 60-40, 70-30 de repente, tem gente que fala que ele vai pender mais para a defesa, onde ele pode ser mais dominante, vamos ver como vai ser o desenvolvimento na liga. Mas onde ele se desenvolver melhor é, é um ganho para a equipe, sabe? Talvez a secundária seja a gente mais precisa, pensando nos problemas anteriores. Mas, querendo ou não, mais um playmaker nesse setor, né? Mais um cara ali que pode fazer jogadas explosivas, roubar bolas, anular um lado do campo, anular um jogador. Então eu tô muito curioso. Além dele tem o Trevor Walker, que pode não ter se tornado o que se espera de uma primeira escolha geral, como de repente o Aidan Hutchinson seria se tivesse sido escolhido, e como ele se tornou um cara-chave em Detroit. Mas ele é um cara que evoluiu bastante, Trevor Walker. Citando outro caso aqui também, a gente pode citar o Devin Lloyd, que é um cara que tem um instinto surreal, assim, ele rouba bolas, ele teve um ano de calor muito bom, foi um cara que ficou minado no passado também por todo esse limbo que a franquia, de modo geral, se enfiou, que o time ali dentro de campo se enfiou. Então, você vê que pode não ser, o setor defensivo pode não ser aquele de encher os olhos, mas tem muitos playmakers, cara. Playmakers que, de repente, times com mais organização e melhor desempenho não tem. De repente, caras como esses, eu tenho certeza que em outras franquias mais organizadas poderiam se destacar em defesas mais organizadas, em sistemas defensivos mais bem treinados. E essa é a esperança que eu tenho com a mudança de comando também na coordenação defensiva. E o ponto-chave aqui que eu passei por cima, passei brevemente, né? Trevor Lawrence, cara. Trevor Lawrence entra em mais um ano-chave dele. Assim, é um ano importantíssimo de novo, porque a gente já está no quinto ano de Trevor Lawrence e ele não, até agora não se tornou aquele aquilo que o prospecto nos indicava que ele poderia se tornar, não é aquilo que a gente draftou, não foi o que gerou até agora. Só que é curioso, porque diferente de muitos outros casos, a gente tem a impressão de que ainda há um potencial preso, sabe? Um cara que você fala, cara, tem ferramentas, tem coisas bonitas, tem, sabe, tem coisa ali que você lapida e dá pra ficar muito bom, entende? Então você vive entre essa expectativa e a desconfiança. É cansativo pro torcedor, cara, porque cheio de desculpa, né? Eu acho que é isso. Tem toda essa questão de como foi mal gerida a equipe enquanto o Trevor Lawrence estava aqui, mas agora há esperança. E há um treinador que está arrumando a casa, um general manager novo que está arrumando a casa. Então a gente espera que ele tenha, sabe, coloque as coisas no lugar também. Porque no momento assim, eu considero o Trevor Lawrence um franchise player, eu acho, mas ele é o piso do franchise player ali, tá, sabe? É difícil fazer análise, ele teve anos minados por lesão, mas assim, o que a gente quer ver agora é um cara pronto para ganhar jogos, entendeu? Não só ir bem, mas, sabe, brilho, entende? O brilho, o sangue quente, o sangue fervendo ali. É isso que eu espero do Trevor Lawrence também, que é coisa que eu não via. Eu vi ele muito refém de uma equipe, mas assim, você é o quarterback de uma franquia na NFL, cara, tem que ter esse brilho, tem que ter, sabe, esse negócio de você não aceitar a derrota, de você cair atirando mesmo, sabe? Cair, morrer matando tudo ao seu redor, entende? E é algo que a gente não vê o Trevor Lawrence fazer. A gente vê, pelo contrário, um cara até apático às vezes, sabe? Então, eu tenho esperança de que o Liam Cohen arrume a casa e o Trevor Lawrence tenha esse respiro para mostrar essas ferramentas em primeiro lugar e esses momentos decisivos, esse sangue quente, encaixar bolas decisivas, aparecer nos momentos grandes, aparecendo nos prime times, que também foram um problema pra gente, mas tomar as rédeas da equipe de fato. Porque se for mais um ano que a coisa não se concretize, seja aí um ano minado por lesões, seja aí um ano minado por, de repente, por aquele joguinho
meia boca da equipe, sabe? Não vai pra playoff ali, 9-8. A gente vai vendo um quarterback se perder, sabe? Vai vendo ele entrando num limbo ali que já não tem tanta esperança. Acho que muito da minha falta de expectativa com o Jaguars essa temporada, apesar de estar animado e com saudade de ver a equipe jogar, é porque, cara, a principal motivação para qualquer equipe pode ser seu treinador, se você já tem um consolidado, mas é seu quarterback. E a gente está indo para um quinto ano de Trevor Lawrence, um cara que eu deposito muita fé, um cara que eu gosto muito, um cara que eu sou fã, um cara que eu quero na minha franquia, eu quero que seja o líder da minha franquia. Mas a gente não viu isso ainda, sabe? Então, se na temporada passada eu estava mais empolgado, nessa dá uma desiludida. Com 5 anos você já tem um espaço amostral muito bom do seu quarterback. Eu torço para que evolua, mas ao mesmo tempo há aquele sentimento de dar, de eu mesmo duvido. Eu duvido, entende? Quero ver, porque minha imaginação é fértil e eu já imaginei muitas vezes isso. De qualquer modo, outro ponto, ele tá numa divisão, que sempre foi uma divisão ali, onde a disputa por quarterbacks era uma disputa, a disputa de quarterbacks, né? Era uma cadeira que girava ali, era uma dança das cadeiras que girava, e a gente viu, por exemplo, o CJ Stroud tomar de assalto, entendeu? É o melhor quarterback da divisão hoje, é um franchise player, é um quarterback ali que tá querendo subir para os elites, porque é um cara que teve temporada passada em certo ponto frustrante em alguns pontos ali, em alguns detalhes, mas foi um cara que tomou as rédeas da situação, entendeu? Que foi clutch, que cresceu nos momentos grandes, mesmo com bagunça, com problemas, e coisa que a gente não viu com o Trevor Lawrence nas temporadas mais regulares dele. A gente espera que o quarterback saiba ganhar jogos. E hoje o CJ Stroud é disparado, o melhor quarterback da divisão. E no Colts a gente tem Daniel Jones ganhando a disputa de titularidade, né? E tem que ser levado como uma consideração individual também. O Trevor Lawrence não pode perder na tabela pro Daniel Jones, entendeu? Ele tem que estar acima do Daniel Jones na tabela. Ah, mas se o Jaguars está abaixo, é culpa do time também. Beleza. Mas um quarterback tem que ser cobrado como um quarterback, cara. Entendeu? Eu piso muito em ovos para crucificar alguém e vou continuar fazendo assim. Mas tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Há uma ausência de cobrança no Trevor Lawrence, também pelo fato de ser uma franquia que vem de momentos muito ruins, de tempestades muito ruins, há esse marasmo de confiança, sabe? E o outro quarterback da divisão é o Ken Ward, chegou agora. O Trevor Lawrence tem que estar acima desses dois caras. Tem que brigar com o Houston Texans, cabeça a cabeça pela divisão. O Trevor Lawrence nunca passou de 25 touchdowns, eu acho, na temporada regular. É absurdo, sabe? A gente vê quarterbacks de alto nível com equipes irregulares pra caramba conseguirem atingir números muito maiores que esse. E se a gente quer analisar o Trevor Lawrence com talento, com potencial, como um cara de uma prateleira acima, tem que ser cobrado como uma prateleira acima. Então, é ver pra quê. Eu, particularmente, quero ver pra quê. Pra fechar esse vídeo aqui, que é mais uma conversa livre, tô sem pauta, tô falando aqui o que vem na minha cabeça, talvez até esqueça alguma coisa. Pretendo fazer, inclusive, um vídeo de pós-jogo do Panthers e Jaguars. Espero que feliz, né? Mas de que eu não tô tocando muito em informações de insiders, nem em pré-temporada, não vou falar de pré-temporada, vamos aos fatos, entendeu? Esse desgaste de ter tantos anos turbulentos numa franquia é natural. Então eu não quero falar de coisas que não vão entrar em campo no domingo. E outro ponto para mim é a tabela. Eu não vou fazer uma análise completa da tabela aqui, mas mais uma vez, assim como no ano passado, a campanha, eu fiz uma análise completa da tabela, mas a campanha foi baseada ali nas primeiras rodadas. Esse ano acho que é a mesma coisa. O Jaguars tem uma tabela difícil, cara. Uma tabela que melhora muito na segunda metade ali, mas nos 7 primeiros jogos são dificílimos e eu acho que vão basear o que vai ser o Jacksonville Jaguars, entendeu? Até porque se os 7 primeiros jogos foram muito ruins, se o desempenho for ruim, você sabe que mina os últimos jogos. A confiança cai abaixo, não vai ser mais a mesma equipe, talvez não tenha razões nas peças,
talvez a gente tenha no Trevor Lawrence um quarterback já minado de confiança, né? O Liam Cohen, inclusive, deu esses sinais que, esqueci de falar disso, mas o Liam Cohen fala que ele quer ver do Trevor Lawrence também, sabe? Ele tá esperando também, não há tranquilidade aqui. Ele vai ser cobrado também. E os 7 primeiros jogos do Jaguars, a gente abre a temporada no domingo, 2 horas da tarde, contra o Panthers. É um jogo que tem que ganhar dentro de casa. Tem que ganhar, cara, contra o Panthers. O time se reforçou, o Bryce Young tá mais confiante. Não importa, você tem que ganhar do Panthers em casa. Não é o contender, cara. Aí um jogo fora contra o Bengals. O Bengals de Joe Burrow, fora de casa. É um jogo dificílimo. Mas é um time que tem lacunas. Tem uma defesa extremamente enfraquecida. Então, é um jogo difícil, mas se quer competir por algo, tem que brigar. Tem que brigar. E, de novo, o Trevor Lawrence tem que ter trocação, cara. Tem que chamar o Joe Burrow com as ideias, entendeu? Tem que. Eu e você, coisa que não acontece com o Trevor Lawrence. Não há essa trocação. Assim, o Joe Burrow ignora a nossa defesa, a gente ignora a defesa deles e vai ser 1 contra 1. Não há esse duelo de pistoleiro que a NFL às vezes proporciona em duelos de grandes quarterbacks. O Trevor Lawrence nunca protagoniza isso, entende? Ele sempre tem que estar refém ali das máquinas ao redor dele. Depois tem um jogo em casa contra o Texans, rival de divisão, contra o CJ Stroud. Jogo difícil também. Depois um jogo fora contra o Niners, um time que está vindo aí de uma temporada de descanso, eu diria assim. Muitas lesões, temporada abaixo. Tem tudo para voltar com força máxima. Excelentes peças, defesa muito forte. Trabalho do Kyle Shanahan consolidado. O Brock Purdy é um cara que é sagaz, que já venceu jogos que o Trevor Lawrence não venceu, entende? Apesar de eu achar os dois. Tem problemas que se assemelham um pouco ali, mas o Brock Purdy é um cara acima do Trevor Lawrence hoje também. Depois tem Kansas City Chiefs em casa, tô com uma colinha aqui. Seattle Seahawks, que teve muitas mudanças, mas ainda é um time. Costuma ser um time sólido. Seattle Seahawks, eu brinco, é um time copeiro, sabe? Como se fosse um Boca Juniors da NFL, sempre um time muito chato. E fecha com Los Angeles Rams de Sean McVay, do excelente Matthew Stafford em casa também. Não sei, cara, são jogos assim que eu não vou falar quantos eu acho que ganha aqui, porque racionalmente eu daria a derrota para a maioria aqui, sabe? Mas, mais um lembrete de que é um desafio. E os 7 primeiros jogos da temporada são chave, mostrarão quem é o Jacksonville Jaguars de Liam Cohen, entendeu? A gente sai desses 7 primeiros jogos aí com 4-3, com 3-4, que seja, é um time que compete, sabe? Não tô falando que o time vai passar o carro aqui, mas é uma tabela forte o suficiente para derrubar, para arrebentar um trabalho que de repente é fértil. Só que o trabalho do Lincoln pode ser fértil, mas muita gente pode ser, muita erva daninha pode ser cortada nesse caminho. Então acho que são 7 primeiros jogos muito chaves para Trevor Lawrence e outros jogadores aí com potencial explosivo, sabe? Mas principalmente para o Trevor Lawrence. Tem que o ego dele, com todo o fato do Liam Cohen em entrevistas já ter desassociado essa figura dele como um cara que veio blindar o Trevor Lawrence, que era o jeito que o Doug Pearson tratava o Trevor Lawrence, já mostra muito bem que, meu amigo, você tem que assumir essa rédea da situação bem, entende? O Trevor Lawrence, eu gosto muito da mecânica de passe dele, acho que ele tem uma boa movimentação, acho que ele tem passes muito precisos, mas falta intangível, tá faltando crescer, tá faltando tirar os olhos das stats, entendeu? Olhar para algumas stats muito relevantes que são totalmente esquecidas. Eu não quero um bom quarterback e você não tem que explicar. Mas olha aqui, olha isso, olha aquilo. Ganhe jogos, cara. Ganhe jogos. Eu odeio simplificar as coisas, mas ganhe jogos. Eu acho que é isso. Meu vídeo de hoje é isso. Mais um bate-papo. O vídeo ficou longo, mas é um embaralhamento de ideias aqui que eu soltei para ver o que saía, né? Tô pensando muito sobre o Jaguars há muito tempo. E condensei tudo para fazer um conteúdo só. De qualquer modo, 7 rodadas muito interessantes, muito complicadas, e contra o Panthers vai ser um jogo que eu estou muito animado para ver o time vencer. Vencer bem, vencer jogando um futebol bem jogado. Futebol não é para passar o carro e destruir, mas futebol absoluto, correto, coerente, com boas chamadas, com coragem, entendeu? É isso.
com jogadas explosivas, nada daquele negócio dominadinho, mas vencer e vencer com autoridade, cara. Aí já me mostra que há, há uma luz ali, entendeu? Há uma luz entrando pela sala. Agora, se já for aquele jogo amarrado, ou aquela derrotinha esquisita, um jogo de field goals, bem-vindo 2026, 2027. Eu já vou começar a sintonizar em outros jogos aí pra não. Pra assistir um pouco de bom futebol americano também, né? Mas é isso. É isso. Ser torcedor de uma franquia é muito doido, cara. É muito doido. Seguimos. Duval vem com o pós-jogo contra o Panthers no domingo. E vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Apesar da racionalidade me quebrar, eu ainda acredito. Duval.